Se você recebeu nossa newsletter essa semana, você viu que tanto eu como o pastor Fernando, embora a gente não combinou, sentimos de falar de um assunto bem semelhante, bem direcionado pelo Espírito Santo para esse final de semana. O que nos faz acreditar que Deus, na sua onisciência, no seu grande poder, sabe mais do que qualquer um de nós o que nós precisamos. E talvez você ouvir essa mensagem hoje e falar assim, olha, eu não me encontro dessa situação, mas se você é sábio, e uma pessoa sábia é aquela que retém tudo que é bom. Ela sabe que mais cedo ou mais tarde ela vai precisar ou para si ou para ajudar alguém. Então eu quero que você abra seu coração mesmo, que receba de Deus e veja o que o Senhor tem para nós. Detalhes fabulosos na sua palavra para nos manter pessoas saudáveis, felizes, cheias do Espírito. E é isso que nós queremos aprender essa noite. No texto que a gente vai ler aqui, do versos 1 a 16 do capítulo 19 de 1 Reis, a gente vai ver parte da vida de um homem de Deus. Queria que você me acompanhasse nessa leitura. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas a espadas. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta, coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou-lhe e disse: levanta e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram todos os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volta-te pelo caminho por onde você veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú como filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safaté, de Abel-Meola, para suceder a você como profeta. Jeú matará todos aqueles que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Somente até aí a leitura.
Leitura longa, às vezes me falta um pouco de ar, que eu fico empolgado a ler. Mas essa história de hoje é uma história de um homem de Deus, de um homem que conhecia o Senhor, que andava com Deus, um homem ousado, usado por Deus, um homem capaz de proferir palavras ousadas e Deus cumpri-las. Um homem que foi capaz de determinar que a terra não choveria, ou aquele local que eles estavam, por 3 anos e meio, e assim se fez. Um homem que falava as coisas e Deus honrava o que ele dizia. Um homem que caminhava com Deus. Se eu te dissesse todas essas qualidades e você não conhecesse a vida deste homem, não tivesse tido a experiência de ler sobre esse homem, dificilmente você acreditaria que eu estava falando do mesmo homem, usando apenas esses versos que eu li do capítulo 19. Porque nessa passagem nós encontramos um homem triste, um homem desiludido, um homem desanimado, um homem com medo, um homem desencorajado. E eu fiz uma pergunta essa semana na newsletter: quem nunca se sentiu desanimado? A vida de Elias é a prova que não existem super-homens, que não existe essa ideia de que a gente não passa por momentos de desânimo. O problema, como eu disse na newsletter, não é ter desânimo, é ficar desanimado. Mas basta uma situação contrária na nossa vida, basta a gente descer do momento de glória para a gente ficar desanimado. Na vida de Elias foi o fato, se a gente ler aqui o capítulo anterior, se tivéssemos um pouco mais de tempo, a gente ia ver que Elias tinha passado por uma experiência tremenda com Deus, onde Deus o deu uma ousadia que ele foi capaz de desafiar todos os falsos profetas de Baal. E ali eles fizeram uma espécie, de um desafio. Aquele que fosse realmente o servo do Deus Altíssimo, Deus responderia com fogo o altar. E Deus responde de forma fabulosa, não só trazendo fogo, mas um altar que estava encharcado com águas. E a gente conhece a história. E aquele momento era um momento de êxtase na vida de Elias. Elias com certeza viu a presença de Deus, viu o mover de Deus, viu a provisão e o respaldo de Deus sobre a sua vida. Mas bastou um momento de mudanças, e talvez alguns podem pensar: poxa, mas bastava ele chamar novamente para o Senhor estaria com ele, por que esse medo? E sabe, irmãos, a gente não pode nunca querer julgar o que vai no coração de uma pessoa. Deus pode te usar agora, e daqui 2, 3 minutos de agora, você se sentir talvez apreensivo com algo que vem à sua vida. Talvez você pode ser usado por Deus para entregar uma palavra, para orar, para pregar, e depois de alguns momentos algo acontece na sua vida, basta uma palavra e você se sente desanimado, desencorajado. E a gente viu a história, Elias ficou desanimado. O Senhor fez algo com Elias que eu creio que é uma receita fabulosa para todo mundo que um dia venha a enfrentar desânimo. Elias enfrentou o desânimo na instância mais alta que eu acredito. Eu vi 3 características na vida de Elias que provam claramente que ele estava, sem dúvida, muito desanimado. A primeira delas a gente encontra no verso de número 4, se você ainda tem a sua Bíblia aberta. Eu vejo que é a primeira característica de uma pessoa muito desanimada: ela perde o seu real valor. No verso 4 diz: já basta, Senhor, tira minha vida, não sou melhor. E a palavra-chave é: não sou melhor do que os meus antepassados. Por que a palavra-chave eu disse não sou melhor? Uma pessoa que perde o seu real valor, a sua real importância, é uma pessoa que começa a se comparar com outros. No caso de Elias começou a se comparar com seus antepassados. Eu não sou melhor que eles, eu não sou melhor que Moisés, eu não sou melhor que todos os profetas que já viveram, tira minha vida. E Elias não estava entendendo o seu real valor. Irmão, na vida, todos nós temos um valor especial para Deus. Quando uma pessoa começa a perder realmente o ânimo da vida, começa a ficar desencorajada, ela perde o seu valor, ela acha que ela não tem importância mais. Ou seja, ela falta a um local. A primeira coisa de uma pessoa desanimada, ela pensa: nem vão sentir a minha falta. Ninguém se importa comigo. Lembra daquela história? Ai de mim, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo. Essa é uma característica tremenda de uma pessoa desanimada, desencorajada.
ela se compara com os outros, ela se menospreza, ela perde o seu real valor. Não sei se esse microfone está acabando a bateria. Deixa eu dar uma olhada. Não, vou colocar num lugar mais fácil. Então você tem que entender algo. Talvez você não está vivendo isso agora, mas um termômetro para você. Toda vez que você começar a se comparar com pessoas, é um sinal que você está ficando desanimado. Aprenda uma coisa, você é você. Amém? Deus te fez do jeito que você é. E você tem um valor especial para Deus. Segunda característica que eu vejo, que é alguém que está numa instância de desânimo tremendo, que eu vejo na vida dele, ele perdeu totalmente, não só o seu valor próprio, mas ele perdeu a importância dos seus trabalhos, daquilo que ele realizava para Deus. No verso 10, se você tem a sua Bíblia aberta, diz assim: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, mas os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Segunda característica de uma pessoa que está desanimada, ela desvaloriza não só o que ela é, mas ela também desvaloriza o que ela faz. Elias estava dizendo para Deus: Senhor, tudo que eu fiz, tudo que eu tenho realizado para o Senhor, toda a prova que eu mostrei que o Senhor é Deus, não adiantou de nada, não tem valor o que eu faço. Olha bem, Senhor, eu faço as coisas, ninguém percebe, eu faço as coisas, as pessoas não têm convicção que o Senhor está comigo. O desânimo maior de Elias veio justamente por isso. Havia uma frustração no seu coração pela falta de resposta das pessoas ali de Israel. Eu sei justamente que é isso, porque como pastor, nosso desejo é que aquilo que você prepara da parte do Senhor surja um efeito positivo, traga mudanças, que as pessoas possam ver que Deus está falando, que Deus está agindo, que Deus está realmente movendo e provando aquelas pessoas que Ele é Deus e que Ele as ama. Mas a verdade é que muitas vezes a gente não vê o resultado que a gente gostaria. E se a gente, como pastor eu falo, ou pessoas que estão sendo usadas por Deus, departamentos infantis, seja onde você... Se você não tomar cuidado, você entra num desânimo tremendo. Você fala assim: não tem valor o que eu faço, não há mudança. Olhe para a vida das pessoas, nada mudou. Sabe de uma coisa? A gente tem que tomar muito cuidado. Porque existe, eu dizia para os irmãos na quarta-feira, já pensando nessa mensagem, há algo que Deus colocou vocês para fazer, cada um de nós, que você tem que fazer. Amém? Você foi chamado para fazer. E você tem que ser fiel a Deus. E se você fizer na sua parte fiel, se você fizer exatamente como Deus te ordenou a fazer, a responsabilidade da reação não é sua. Ou seja, naquele momento, ele estava desapreciando o seu trabalho, porque ele estava avaliando o seu trabalho com a resposta. E ele estava perdendo uma coisa muito importante. Eu não tenho como controlar tudo. Eu tenho aprendido isso no meu ministério, eu não tenho como controlar tudo, eu não tenho como todas as pessoas entendam o que Deus está falando. Eu vou fazer a minha parte, da melhor forma possível, do melhor jeito possível, mas a resposta cabe a cada um. E Elias estava assumindo a responsabilidade para si, ele estava assim: Senhor, eu fiz, mas não houve resultado, pelo contrário, eles desmancharam tudo, desfizeram tudo. Sabe de uma coisa? Não tem valor o que eu faço, não há diferença naquilo que eu faço. E essa é uma característica de uma pessoa desanimada. E a última, você vai concordar comigo plenamente, antes da gente entrar na receita, o que Deus fez para curar o desânimo de Elias, é o exagero demasiado. No verso 10 ainda, você vê que ele fala assim: Senhor, não só eles fizeram, desvalorizaram tudo que eu faço, mas eu sou o único que sobrou, mataram todo mundo, e agora estão procurando matar. Interessante que quando a gente está desanimado, a gente aumenta os problemas 100 vezes mais, 1000 vezes mais. O problema não é que ele não existe, ele existe, ele é real. Não estou dizendo que você tem que, vamos esquecer que não existe problema. Não, existia um problema. Só que com uma pessoa desanimada, o problema se torna muito maior. Ele é exagerado, ele faz uma tempestade com um copo d'água. Todas as vezes que eu percebo que uma pessoa está desanimada, você vai conversar com ela, e é muito interessante, porque a sua perspectiva não é a dela. Então ela começa a falar: sabe uma coisa? O negócio está assim, assim, assim. Você fala: não, peraí, não é bem assim. Não é assim. Então o pastor matou todo mundo, morreu tudo. O mundo inteiro está contra mim. Eu sou o único que sobrei. A verdade é que uma pessoa desanimada, ela se guia pelos sentimentos. Se eu sinto, logo deve ser verdade. Eu estou sentindo que é assim.
Ela está atrás de mim, ela está querendo me matar, eu sou o único que sobrei. E se eu estou sentindo, logo é verdade. Tome cuidado para não ser guiado por sentimentos, amém? Esse é o assunto número 1 dos pastores que aconselham casais. Eles chegam para a gente e falam assim, pastor, não dá para ficar casado mais, eu já não sinto que amo ela, já não sinto que a gente tem nada em comum, e eu acho que a gente tem que se divorciar. E geralmente eu respondo da seguinte forma, quem diz que casamento é baseado em sentimentos? Porque se eu estivesse casado há 21 anos por sentimento, com certeza eu não estava casado, porque eu tenho certeza que ela já sentiu de me largar o pé na bunda várias vezes. E eu vice-versa. Mas a gente está casado por aliança e não por sentimentos. Muito cuidado de ser guiado por sentimento, porque sentimento leva você a um desânimo tremendo. Eu não sinto que ninguém me ama, eu sinto que ninguém se importa comigo, eu sinto que essa igreja não tem amor. Cuidado, sentimentos não podem guiar você. Nós temos que ser pessoas maturas, amém? Uma pessoa matura, ela é realista, ela não se guia por sentimentos. Um sentimento enganador que a gente tem, e é uma mentira tremenda, eu não sinto que Deus está comigo. Sendo que Jesus disse que Deus estaria conosco todos os dias, até a consumação da terra. Então, independente se eu sinto ou não sinto a presença de Deus, Deus está aqui, porque existem 2 ou 3 reunidos no seu nome, e Ele está presente. E não é pelo fato de eu sentir ou não, é convicção, é crer, é ter certeza. Mas uma pessoa desanimada, ela guia-se pelos sentimentos. Ela vai sempre pensar, se eu não estou sentindo, não deve ser verdade. Isso é um perigo, é uma característica de uma pessoa desanimada. Eu paro para pensar quantas vezes eu estive assim, desanimado, não senti algo, não senti aquilo. E pelo fato de estar, nós nos engodamos nessa mentira, nesse engano, e a gente paralisa. Mas o que Deus fez? Como que Deus tratou esse problema de Elias? O ponto positivo de Elias, e eu acho que é o ponto positivo da maioria das pessoas que estão aqui, talvez estão me ouvindo, é que elas conheciam a Deus. Elias sabia quem era o Senhor. Embora ele estava em apuros, embora ele estava desanimado, sem valor próprio, sem valor pelo seu trabalho, exagerando muito no seu problema, foi o ponto de Deus precisar de repreender Elias. Você é muito exagerado, tem 7.000 ainda reservado aí, que são meus. O último versículo eu fiz questão de ler hoje para dizer, Elias, para resolver aquele problema de exagero seu, tem 7.000 ainda, não acho que você é o único. A gente às vezes acha que a gente é a cereja do bolo. Mas Elias fez algo positivo, e no verso 4, diz que quando Elias ficou sabendo, embora com medo, embora em apuro, Elias fugiu, e num determinado local, deixou o seu servo, e entrou no deserto. Poucos dias atrás eu coloquei um artigo no Facebook, deserto é bom. Existem momentos especiais para o deserto, onde você não tem nada, nenhum recurso, nada, mas só você e Deus. E o ponto positivo que Elias fez, e que eu acredito que a maioria aqui vai fazer, se passar por um momento de desânimo, é buscar primeiro a Deus. Amém? Elias foi ao encontro de Deus. E o verso 4 é claro, Elias orou. A primeira coisa que Elias fez, para que Deus pudesse resolver o problema dele, para que Deus pudesse intervir, Elias foi até Deus. Eu quero que você entenda isso. Porque há momentos na vida que a gente vai se encontrar desanimado. E o desânimo pode te afastar de Deus. E o bom que eu vejo na vida de Elias, o positivo que eu vejo de uma pessoa que é verdadeiramente de Deus, a primeira coisa que ela faz, ela não buscou ajuda humana, ela buscou em Deus. Amém? Uma pessoa desanimada que conhece a Deus, a primeira coisa que ela faz é buscar a Deus. Então, assim, às vezes a gente vê pessoas desanimadas, e a primeira coisa que ela faz é se afastar de Deus. E aí você pergunta, fulano, onde você anda? Eu estou muito desanimado. Mas se o único que pode resolver o seu problema, você está se afastando dele. O único que pode trazer a solução, pode te mudar a sua sorte, você está se afastando dele. Então aprenda uma coisa, mesmo que você não esteja desanimado hoje, porque desânimo vai vir, situações contrárias vão surgir, às vezes os ventos não vão soprar a seu favor, a primeira coisa, lembre-se, eu vou buscar a Deus. E ele buscou a Deus só, ele largou a companhia do seu servo, todo profeta andava com um servo, e falou, agora eu e Deus, eu preciso de buscar a Deus, eu estou desanimado, eu estou desencorajado, eu estou aflito. E ele disse que foi e orou a Deus num pé de uma árvore muito grande, e sentou-se, orou e desabafou a Deus. Como é que Deus resolveu o problema de Elias depois que Elias buscou a ele?
É interessante que a primeira coisa que eu vejo Deus fazendo com Elias é algo que geralmente me surpreende, porque a gente espera de Deus algo mais espiritual, algo mais uau, né? Deus vai falar comigo agora, estou desanimado, a primeira coisa que Ele vai falar é me entregar um sermão, algo assim, muito da parte do Senhor, uma palavra poderosa que vai alimentar o meu espírito. Não. A primeira parte do desânimo que Deus cuidou no caso de Elias, foi da parte física de Elias. Elias deitado ali, né? Depois de ter orado com Deus, acordou no verso de número 5, de repente ele deitou, dormiu, de repente ele acordou, e um anjo tocou e disse: Elias, você está desanimado? Deus está mandando você tirar férias, fazer umas comprinhas, ir passear. Não. Elias, você está desanimado? Deita, levanta, coma e deite novamente. Primeira coisa que Deus faz, a receita de Deus para quem está desanimado, repita comigo: coma e durma. Amém? Come e durma. Passou um momento, Elias ali viu que estava ali na cabeça dele pão assado, água, bebeu, ele diz: dorme, meu filho, levanta de novo, come, repita comigo, come e dorme. Pastor, isso não parece que é coisa muito sábia de falar no meio do púlpito. O povo vai achar isso bom demais, come e dorme, que negócio é esse? Irmãos, Deus que criou a gente, amém? Você é corpo, alma e espírito. Não adiantava Deus começar a tratar na área emocional e espiritual dele, se o que ele estava sentindo no momento era um problema físico, ele estava muito desanimado. E eu tenho aprendido algo comigo, às vezes eu estou desanimado, nada melhor do que uma boa noite de sono para te animar. Às vezes eu estou tão desanimado com a vida, desanimado com tanta coisa, chego em casa com uma boa comida, e dou uma boa dormida, no dia eu estou zerado. E às vezes o que está faltando a gente é isso. Pastor, mas o que é difícil mesmo é dormir. A gente está tão desanimado, que a gente está tão deprimido, a gente está tão triste, que a gente não consegue dormir. Busque um jeito de dormir. Vá tomar um chazinho, vá fazer uma coisa. Mas você precisa dormir. Pessoa desanimada precisa descansar. Então a primeira coisa que Deus fez com ele, falou assim: deixa eu cuidar da sua parte física. Ele viu lá um pão preparado por Deus. Deixa alguém ser Deus na sua vida. Vá para a casa de alguém comer uma comidinha boa. Vá para um hotel, coma uma comida bacana, dá uma dormida boa, na cama diferente. Relaxa. E às vezes o que as pessoas estão precisando é isso, é um tempo de descanso. Eu não estou falando que você talvez não descanse, mas tem muita gente que não descansa. Tem muita gente que está desanimada, mas se você for entrar no ritmo de vida dele, você também entra e fica desanimado. E talvez Elias vinha de uma série de momentos de intensidade, eu não sei os detalhes do capítulo 18, mas ao que tudo indica, foi uma batalha tremenda. Entre profetas e desafios, e vem e vai. E às vezes a gente entra numa jornada, pode ser espiritual e pode ser física, irmãos. De trabalho tão intenso, que você não para nem para pensar que você é corpo. Amém? Que você tem que comer, que você tem que dormir, se alimentar direito. E Deus falou: Elias, descansa. Eu falei para o pastor Fernando, quando ele chegou: pastor, sua pele ficou bonita. Não falei para o senhor? A primeira coisa que eu observei nele não foi, como é que foi? Não, eu falei: sua pele está diferente, fez bem para o senhor. Sério, irmão, não há nada melhor que descansar. Você volta revigorado, você volta cheio de bênção. E Deus falou: Elias, primeira coisa, meu filho, vamos tratar dessa cara sua amarrada. Tem gente que chega assim, você não precisa nem de falar que ela está desanimada. A olheira, a cara pesada, o ar assim, você vai assim: irmão, está desanimado demais. Irmão, dá uma comidinha boa e vai dormir, né? Papai um pouquinho, né? Você está mal. Dá um jeito, faz essa barba. Está feio o negócio. Aí a segunda coisa, Deus falou assim: Elias, comeu, dormiu, levanta agora. E vem cá, e diz aí no verso de número 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: Elias, o que você está fazendo aqui? É interessante essa parte, se a gente não parar para pensar no que você conhece de Deus, é até cômico. Como é que Deus pergunta para Elias o que está acontecendo? Deus não sabe todas as coisas, amém? Deus não é onisciente, amém? Deus não sabia o que estava acontecendo com Elias, era surpresa para Elias? Não, mas Deus queria que Elias falasse, e aí vem a segunda parte, que é a receita de Deus.
Depois de comer, dormir, descansar, Elias, põe para fora o que está te agoniando. E eu quero que você aprenda algo aqui comigo, por favor. Não tenha medo de falar o que você está sentindo. Deus não vai se espantar, porque Deus sabe o que está no teu coração. Deus sabe o que vai dentro de você. Tem gente que acha que para falar com Deus tem que falar de forma bonita. Eu tenho que falar, mas eu não posso falar que eu estou desanimado. Senhor, eu ando meio triste, o negócio está meio assim, sabe, Pai? Não, estou desanimado mesmo, Senhor. Estou com medo, estou apreensivo. Eu tenho aprendido a falar aquilo que eu estou sentindo mesmo com Deus. Ele falou, Elias, fala. Coloca para fora. O que é que você está aqui? Como se Deus não soubesse, mas Deus estava entrando já na parte emocional de Elias. Elias, põe para fora. Porque não existe coisa melhor para curar desânimo que você pôr para fora o que está te causando desânimo. O que está te chateando? O que está te deixando desencorajado? Fale sobre isso. Com quem? Com Deus. Amém? Elias, fale aí o que você está sentindo. E Deus começou aquela coisa, aprender a falar com Deus o que estava desanimando. Aprenda a não reclamar as suas frustrações às outras, mas a falar com Deus. Você vai aprender que Deus não vai te repreender, mas vai te entender. Você vai entender que é algo fabuloso falar com Deus. Várias passagens bíblicas me mostram que Deus se agrada quando a gente rasga o coração. Como é que eu tenho tanta convicção disso? Os Salmos é a maior prova disso. Nos Salmos você encontra o homem abrindo o coração daquilo que ele está sentindo. Senhor, a vontade é de pegar os filhos dele e jogar nas pedras. A vontade eu tenho de matar. A vontade eu tenho de desganar aquela pessoa. A vontade, Senhor, é de passar um carro por cima dela. Essa é a minha vontade. É o que está no meu coração, que está me causando desânimo. Abra o teu coração para Deus. Não adianta chegar diante de Deus. A gente vai ter um altar daqui a pouco, um momento de oração. Este culto é um culto de busca e pessoas desanimadas e não aprenderam a receita de se abrir aos pés do Senhor. Chegue e fale com Deus que está te causando tanto desânimo, tanto desencorajamento. Deus falou, Elias, fala até você não ter palavras mais. Quero que você canse de falar comigo. E Elias foi falando. Aí Deus, depois que ouviu todas as coisas, todos os argumentos de Elias, todas as reclamações, verso 11, o Senhor disse assim, agora Elias, que você já falou, saia e fique no monte, na presença do Senhor. Aí é o terceiro passo da receita de Deus. Primeiro é o quê? Comer e dormir, descansar. Segundo, falar com Deus, pôr para fora, deixar Deus ouvir o seu coração. Terceira coisa, Deus diz para Elias, volta o foco para mim, fica na minha presença. Vamos tirar o foco agora de tudo que você estava vendo, tire o foco de todos os seus problemas, do seu próprio umbigo, e olha para mim. Hebreus diz, capítulo 12, que nós temos que olhar para o autor e consumador na nossa fé. Muitas vezes, o que Deus faz comigo é isso. Eu começo a falar com Deus, falo. Daqui a pouco a presença de Deus se torna gloriosa. E você começa a ver quem? O Senhor. Deus começa a redirecionar o seu olhar. Há pessoas desanimadas porque só estão com os olhos nos problemas. Mas passe um tempo na presença de Deus, abrindo seu coração. Passe um tempo colocando para fora, sendo recuperado por Deus. E daqui a pouco você vai ver a glória de Deus. Deus falou assim, fique na minha presença, o que eu vou passar. Elias, você vai me conhecer de uma nova forma. Elias estava acostumado com Deus do fogo, do trovão, Deus de grandes movimentos. E Deus se revela a ele um Deus suave, um Deus calmo, um Deus que passava numa brisa suave. Elias se surpreendeu de uma nova faceta de Deus que ele não conhecia. E é isso que Deus quer fazer. Deus, no momento que você estiver desanimado, que você vier a Ele, se abrir, Deus vai se revelar a você de uma forma que você nunca viu. Que você jamais imaginou que Deus poderia se revelar a você. Essa é a receita de Deus. Simples, prática, mas funciona. Tem funcionado na vida de vários homens. E o último passo é interessante, porque Deus poderia ter pegado Elias aqui e falado assim, Elias, já que você quer isso, eu vou fazer exatamente o que você está me pedindo. Vamos subir, porque Deus, logo depois passa um tempo, a gente não sabe exatamente quanto tempo, Deus leva Elias num carro de fogo. Fala, Elias, você já fez muito para mim, vamos subir, realmente está na hora. Você quer morrer mesmo? A gente às vezes fala que quer morrer, né? O pastor Cláudio Duarte fala sobre uma mulher que o marido morre e ela fica chorando, você não devia ter morrido, eu que devia ter morrido. E a gente ri muito daquele pastor, que ele é engraçado.
Diz que ela foi para o velório e ficou tão perto do buraco, né? Que ele gritou assim, eu quero morrer, eu que devia ter, de repente ela cai. Aí ela, me tira daqui, me tira daqui. Queria morrer nada, né? Se quisesse, eu enterra. Às vezes a gente fala que quer morrer, não quer. E Deus sabia que Elias não queria morrer. Ele estava desanimado. Ele estava desencorajado. E às vezes a gente fala assim, eu quero sumir. Eu quero voltar para o Brasil. Eu quero ir. Se Deus respondesse todas as coisas que a gente fala, a gente estava enrolado. Amém? Ainda bem que Deus não ouve. Deus fala assim, eu vou ignorar tudo que você está falando, que você está desanimado. E dá a mão. Tá bom, pode falar. Fala, põe para fora. Ah, eu não amo ele, eu não amo ela, eu quero largar. E Deus, sim, você não sabe o que você está falando. Você está desanimado. Mas depois que Deus tratou com essa parte física, emocional, se revelou a Elias de uma forma nova, Deus falou assim, Elias, eu tenho algo para você. A melhor coisa para você agora é tirar esse desânimo para sempre. Eu quero que você volte a trabalhar para mim. Parece que não soa muito bom para os nossos ouvidos. Mas é uma coisa que Deus sabe que funciona e a maioria das pessoas que tratam, terapeutas, fazem. Você começa a trabalhar. Não há coisa melhor para manter a sua mente longe de problemas do que trabalhar. E no caso aqui, trabalhar para Deus. Deus falou assim, volte a fazer as coisas que você fazia antes. Você vai voltar, você vai ungir fulano, ciclano, você vai preparar isso. E a gente lê, parece que isso foi muito rápido, mas isso tomou um tempo na vida de Elias. Elias, você não vai subir agora. Eu tenho muito para você fazer ainda. E algo que eu tenho aprendido com Deus, não há coisa melhor para tirar desânimo da gente do que se ocupar com as coisas que Deus nos ordenou a fazer. Não há coisa melhor. Às vezes a gente pode estar desanimado, passar um momento de desânimo, mas você começa a realizar a obra de Deus, fazer algo para o Senhor, ver Deus te usando na vida de outras pessoas, o desânimo vai embora. Tem pessoas que por não estarem fazendo isso, estão desanimadas. E talvez o que você está precisando, você já falou com Deus, você tem descansado até demais, dorme até na hora do culto, tem feito coisas demais, mas não tem servido a ninguém. Não tem colocado-se à disposição do que Deus quer que você faça. E aí você continua desanimado, porque faz parte da cura de Deus. Essa é a receita de Deus para Elias, essa é a receita de Deus para muita gente. Trabalhar para Deus traz um gozo tremendo no nosso coração. Espanta toda a tristeza, não existe nada melhor para nos manter animados do que fazer a obra de Deus. Deus falou, Elias, tem algo que eu ainda quero que você faça. Vá e comece a trabalhar para mim de novo. Isso vai espantar todo vesquício que tiver ainda de desânimo dentro do seu coração. Às vezes a gente está desanimado e Deus fala assim, assume esse lugar para mim. E você assume, você vai ver o que Deus faz no seu coração. A receita de Deus é simples. Quando você estiver triste, desencorajado, desmotivado, sem ânimo, primeira coisa, tenha certeza que você está descansado. Que às vezes uma falta de descanso faz você se sentir assim. Segundo, comece a colocar na presença de Deus o que você está sentindo. Fale com Deus, desabafe com Deus, volte o seu foco para Deus e comece a servir. Foi isso que mudou a vida de Elias, tem isso que tem mudado a minha vida. Todas as vezes que eu me sinto triste, eu me lembro do que Deus fez na vida de vários homens. Basta um tempo na presença de Deus. Basta alguns momentos de oração, uns momentos nos pés do Senhor, e o seu vigor muda completamente. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar nesse momento. Minha mensagem é prática do começo ao fim. Não tem muito que dizer a aplicação é essa, porque ela é uma aplicação. E a pergunta que eu vou fazer, talvez você não se encaixe nela agora. Mas eu quero que você, baseado no que eu falei, nos 3 sintomas que eu vi na vida de Elias. Você está desanimado? Talvez você não percebe, pastor, não sei se eu estou desanimado. Mas talvez está aí, você não vê um valor genuíno na sua pessoa. Há momentos que você acha que você não tem tanta importância. Você, por exemplo, não vem num culto e acha, tá ok, ninguém vai nem sentir minha falta. E às vezes o que acontece, parece que mesmo as pessoas não sentiram, porque ninguém te ligou, ninguém falou. E você fala, sabe uma coisa? Faz tanta diferença. Isso é um sintoma de que você está desanimado, que você faz diferença. Você faz diferença para Deus. Às vezes você pode estar desanimado porque não acha que aquilo que você faz tem valor. As pessoas não reconhecem, não veem. Você trabalha, se esforça e não há às vezes um elogio, não há nenhuma mudança. E você fica pensando, sei lá, eu acho que vou parar de fazer isso.
não mudou nada. Como Elias, mas Deus, eu fiz tanto, e as pessoas estão aí do mesmo jeito. Ainda rejeitaram tudo que eu fiz, chegou uma nova pessoa, desmanchou tudo. Eu vou parar de fazer isso. Ou você é muito exagerado, a verdade é essa. Você acha que tudo está contra você. Todos estão, o mundo está, as coisas não dão certo só para você. E você pode estar aos pés de um momento de desânimo muito forte. Eu quero que você siga os passos que Deus deu para Elias. Primeiro você vai ter que entender, é Deus que vai resolver seu problema. Faça como Elias, busca a Deus, vá até Ele. Eu quero te encorajar hoje a ir até o Senhor com esse desejo de ser sarado. Deus vai te dizer, eu quero que você descanse na minha presença. Eu quero que você desfrute de um tempo de descanso, de algo que eu vou preparar do céu para você se alimentar. Essa palavra veio do céu para te alimentar, para te sustentar. E você vai comer essa palavra, vai guardá-la no seu coração. Deus vai querer que você ouvir de você de novo. Mudar seu foco e te colocar para fazer a obra dele. Pai, eu oro nesse momento, que aqueles que estão me ouvindo, seja pela internet, seja nesse culto, que o Senhor possa transformar essas vidas, no poder do nome de Jesus. Nós vamos abrir o altar agora, o pastor vai nos liderar. Talvez seu filho vai chegar, sua filha, continue onde você vai estar. Aproveite esse tempo de qualidade na presença de Deus hoje, amém?